Está começando agora o Crosscast, o podcast da Cruz. A teologia da cruz ao alcance de todos. A apresentação, Pastor Carlos Elias de Souza Santos. Produção, Ministério de Comunicação da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Rio de Janeiro. Boa noite, queridos. Sexta-feira, que alegria. 23 de agosto, 21 horas e 35 minutos. Nós vamos celebrando com você mais um episódio do nosso Crosscast. Chegamos, meus queridos irmãos, ao episódio 42. Eu tenho certeza que muitos irmãos, muitos dos nossos que acompanham, dos nossos inscritos do canal que acompanham o projeto, estão felizes. Começamos um projeto tímido, sem qualquer pretensão, e você consegue manter um projeto por 42 episódios no ar, com temas relevantes, com convidados muito significativos, com assuntos médios, assuntos comuns e assuntos muito significativos. Eu fico muito feliz e sou muito grato a Deus. Hoje, no nosso episódio 42, nós temos um assunto muito importante para tratar, mas não antes de eu pedir uma coisa para você. Primeiro, se você chegou no nosso canal convidado por alguém e você ainda não está inscrito, a nossa produção vai colocar na tela agora uma imagem e você verá exatamente como você pode fazer para se inscrever. Tem aí embaixo da onde você está assistindo o nosso programa no YouTube, um sininho, por favor, por misericórdia, ative o sininho, esteja marcando as nossas notificações para receber. Faça também, por favor, o privilégio de marcar a tarja e inscrever, Faça a sua inscrição no nosso canal, seja um dos nossos seguidores e também um daqueles que vai, a partir de hoje, ser um divulgador desse projeto, onde nós aqui temos o desejo, num podcast de uma igreja local, de proclamar com interesse, com fidelidade, a mensagem da cruz. Dito isso, nós vamos agora para o assunto do dia. Nós vamos para o assunto do dia e com trilha sonora eu quero tentar convencer você do que nós vamos discutir hoje, um pouquinho do que será o caminho do nosso programa. Os batistas e as doutrinas da graça. Eu acho que muita gente vai ficar desconfiada do programa. Os batistas e as doutrinas da graça. O que mais eu ouço numa roda de igrejas que trabalham com a questão da confissão batista, mas não têm conhecimento das doutrinas da graça, o primeiro argumento é, isso é coisa da igreja presbiteriana. Ou então, obviamente, eles vão direto para a ideia de que então é para teologia dos reformados, E batem no peito e dizem, nós não somos da reforma. Como assim? De fato, os batistas e a doutrina da graça é um tema que por muitos anos, historicamente, ele tem sido ignorado, pelo menos na análise histórica dos fatos. Eu vejo que a igreja contemporânea abandonou o que foi a sua origem na história, os batistas gerais, os batistas particulares e o que demanda dessa relação. E hoje nós vamos tratar esse assunto com muito cuidado, com muito carinho, procurando conhecer de fato aquilo que a história determina e registra sobre o que são as origens dessas doutrinas e como elas de alguma forma influenciaram a nossa fé e as nossas igrejas são influenciadas por essas doutrinas hoje. O nosso convidado é um convidado muito especial, eu creio que é a segunda vez do nosso convidado em nosso programa, ele fez um programa já há bastante tempo, já bem no início do nosso projeto, programa de sucesso, muito procurado, falando sobre ministério pastoral, que é uma área onde o pastor é forte, e ele volta hoje para abençoar todos nós aqui. O convidado de hoje é o pastor Judiclei Silva Santos. O pastor Judiclei é o pastor titular da Igreja Batista do Jardim Botânico. Ele vai falar daqui a pouquinho quantos anos ele já está lá. Ele é graduado pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Ele tem mestrado em divindade, com ênfase em teologia histórica. Fez esse mestrado pelo Centro de Estudos Andrew Jumper, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Atualmente, nosso pastor é professor também no Seminário Martin Bucer. Recentemente tivemos aqui o professor Paulo Vale, também professor naquela casa. E para lembrar os irmãos que no domingo, dia 18, foi aniversário do pastor Gilson, que também é professor no Seminário Martin Bucer. Nosso professor, além de lecionar nesses seminários, é também o fundador, idealizador e diretor da editora Pronobis, que na verdade hoje é a pauta do nosso programa. Eu decidi convidar o pastor Judiclei a fazer o programa quando eu tive contato com esse livro, Os Batistas e as Doutrinas da Graça. Eu tenho certeza que, como diz aí o nome do autor, Thomas Neros, Se você procurar a origem da palavra Neros, eu falo que é ortiga,
E eu falo que se você colocar o Neurosam, seria irritante, né? Vai ficar muita gente irritado com urtiga, com coceira, porque o camarada consegue fazer um trabalho histórico que joga por terra, irmãos, muitas das falácias que andam sendo proferidas por aí e não têm sustentação com a verdadeira história e com a origem dos batistas. Os batistas e as doutrinas da graça, Thomas Neros. É sobre isso que queremos conversar. A gente não vai falar do livro todo, a gente vai discutir a questão das doutrinas, mas que o livro foi o motivo pelo qual o impacto que eu tive e senti a necessidade que nós conversássemos sobre o programa, de fato assim foi. Pastor Judy Clay, segunda vez no Crosscast, episódio 42, pastor, o senhor voltou, o senhor veio lá nos primeiros 10 episódios, eu queria que o senhor desse uma boa noite pessoal de casa e dissesse para o nosso espectador a sua expectativa de participar do episódio Os Batistas e as Doutrinas da Graça. Seu boa noite e sua palavra de saudação aos ouvintes. Pois bem, boa noite, pastor Carlos Elias, boa noite aos nossos ouvintes. Eu quero, antes de tudo, dar graças a Deus pela oportunidade de voltar aqui. De fato, já faz algum tempo, foi os primeiros episódios e foi realmente significativo. E tivemos bastante retorno, tratamos do Ministério Pastoral, né? Atribuições, qualificações. Eu parabenizo o irmão. A internet hoje funciona como as estradas romanas, né? Essa poderosa comunicação, e os irmãos estão usando aqui esse recurso para tratar assuntos significativos, relevantes, necessários, atuais. Então, prazer poder voltar aqui. E a expectativa é tratar, como o irmão disse ainda há pouco, com honestidade, com clareza, com serenidade, esse assunto que por vezes tem sido deixado de lado, ignorado. Há muita caricatura em relação a essa temática. Muita distorção, de fato. Distorção, né? E por conta disso, uma espécie de... quem abraça essas doutrinas acaba se tornando um leproso, né? Acerca dos quais as pessoas querem um certo afastamento. Então, esse livro, ele não foi escrito por um palpiteiro da internet. Adiantando aqui sobre o autor, Dr. Tom Neros, ele é pastor, ele é um doutor em teologia, um professor do maior seminário batista dos Estados Unidos, o Seminário Batista do Sul. Tem 80 e poucos livros escritos, é um ancião, um homem já tem uma certa idade, e tem muito respeito entre os batistas nos Estados Unidos, né? E também do outro lado do Atlântico, na Inglaterra. Ele escreveu essa obra em 86, e é um livro que foi escrito num contexto em que eles lá viviam, em alguma medida, o que nós estamos vivendo hoje aqui, uma ressurgência dessas doutrinas e, consequentemente, muita dúvida, muitas questões, e é sobre isso que a gente vai conversar, os batistas e as doutrinas da graça. Obrigado, pastor, por aceitar nosso convite, por dedicar tempo de qualidade para a nossa audiência, para os nossos seminários. Nosso público forte aqui são pastores, né, vocacionados, esse é o público que nós temos procurado trabalhar, não é um programa para audiência de milhares ou de milhões, né? Nós trabalhamos com um público muito seletivo, pastores, seminaristas, vocacionados e os membros da igreja, de fato, interessados em conhecimento da palavra de Deus. Nós vamos orar, pedir a bênção do Senhor e vamos começar o nosso bate-papo. Vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus e Pai, nós humildemente nos colocamos na Tua presença, ó Deus, com um tema tão importante como as doutrinas da graça, os princípios do Evangelho, ó Deus, mensagem central para qualquer evangelista. Pedimos que o ensino, ó Deus, aqui proferido, que os textos bíblicos que daqui nós lançarmos mão e qualquer outra palavra histórica ou de valor aqui também proferida, tem o selo e a direção do Seu Santo Espírito. Queremos conversar sobre as grandezas do reino do Senhor e sobre o valor e a beleza do verdadeiro evangelho que recebemos do Senhor e que temos o privilégio, ó Deus, de como porta-voz da igreja levar e anunciar aquele que ainda não conhece. Oramos pelas bênçãos do pastor que está conosco, orando para que tenha o Senhor o domínio da mente dele, o coração dele, que nenhuma ansiedade, ó Deus, ou qualquer dúvida paire a sua mente agora, mas que ele tenha toda a segurança e condições de testemunhar a razão, ó Deus, a razão pela qual está aqui, a fé que também professa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos para o primeiro bloco. Crosscast, o podcast da cruz. Bom, os batistas e as doutrinas da graça. Pastor, o que são e quais são as doutrinas da graça? Muito bem. Essa expressão, né, ela está diretamente relacionada à soteriologia, à doutrina da salvação. Diz respeito a um conjunto de 5 grandes verdades, o que os antigos chamavam de 5 elos dourados, né? 5 doutrinas cardeais relacionadas à doutrina maior da salvação.
Essas doutrinas surgiram, elas estão presentes nas Escrituras, obviamente, mas como a Bíblia não é um livro de teologia sistemática, né, mas as doutrinas da graça estão fundamentadas nas Escrituras, elas surgiram enquanto doutrinas sistematizadas no século XVII, a partir do Sínodo de Dort, quando houve uma controvérsia entre os ministros da Igreja Reformada Holandesa. Essas doutrinas, portanto, estão relacionadas à doutrina da salvação e diz respeito à depravação total, isto é, à corrupção radical do ser humano. Todo homem foi corrompido pelo pecado e todas as áreas do ser humano estão afetadas pela queda, de modo que o homem em si, pela sua condição de morto em seus delitos e pecados, ele não pode e nem sequer deseja voltar-se para Deus. Razão pela qual ele precisa, segundo elemento aí, ser alcançado pela graça soberana. Essa graça ela é irresistível, no sentido de que o homem pode até inicialmente dizer não, mas em algum momento ele vai ser capturado por essa soberana graça. E essa graça opera entre aqueles que foram eleitos incondicionalmente. Então esse é o terceiro elemento aí dessa eleição incondicional. A salvação ela foi projetada por Deus antes da fundação do mundo. E aí tem um outro elemento, além da depravação total, da graça irresistível, da eleição incondicional, que é a expiação particular, redenção particular. Cristo não morre apenas para possibilitar a salvação, mas para garantir. Não é? O anjo disse a Maria, este menino será chamado Jesus, porque salvará o seu povo dos pecados deles. E por fim, essa perseverança final. Aqueles que foram salvos receberão a graça de perseverar até o fim. Então essas 5 doutrinas subsidiárias, a doutrina maior, a doutrina da salvação, a soteriologia, por vezes chamada de soteriologia reformada, ou os 5 pontos do calvinismo. Muito bem respondido. Então são 5 doutrinas aí que determinam claramente as condições pelo qual o evangelho está posto na Escritura. E o senhor está me dizendo que ele vai, como fator determinante, ele vai montar ou direcionar a sua cosmovisão a respeito da Bíblia e do que o evangelho é. Como Deus se relaciona com o homem, com o mundo, né? Qual de fato é a obra de Cristo. Já há uma cristologia diferenciada aí, bem diferenciada do que às vezes vemos em muitas igrejas por aí, né? A respeito de quem é o Cristo e a sua obra redentora. O conceito de expiação é um conceito bastante, né, significativo, né? Expiação limitada, dirigida, né, à sua igreja, ao seu povo pelo qual ele morreu. A segunda pergunta é, por que as doutrinas da graça estão diretamente relacionadas ao calvinismo? Elas tratam diretamente do calvinismo. Eu vejo que quando se fala em doutrinas da graça, todo mundo já fala calvinismo, essa é a palavra, né? E também a teologia reformada. Por que elas estão dirigidas diretamente a essas duas palavras? Então, João Calvino foi um teólogo francês que exerceu seu ministério na Suíça, especialmente na cidade de Genebra, e ele foi, na perspectiva de muitos historiadores, não estou falando de você subscrever tudo que ele ensinou, ou gostar mesmo da figura dele, mas o fato objetivo é que Calvino foi um dos grandes teólogos da história da igreja. Ele, aos 27 anos de idade, escreveu a obra mais lida no século XVI, As Institutos da Religião Cristã. Uma obra que ele endereçou, dirigiu ao rei Francisco I, que à época era o rei da França, né, mostrando as doutrinas cristãs numa perspectiva protestante ou reformada, naquela tensão romanista e protestante. Pois bem, por que essas doutrinas estão relacionadas a Calvino? Calvino não tratou, por exemplo, como a geração subsequente o fez, esses 5 pontos. Sim. Quando se lê as doutrinas, quando se lê os Institutos da Religião Cristã e os comentários de João Calvino, ou as pregações, ou as cartas que escreveu, por exemplo, a carta ao Tiago, o cardeal Tiago Sadoleto, o que fica evidente é que essas perspectivas que foram sistematizadas um século depois estão presentes na leitura dele das Escrituras. Então ele ensinou claramente a corrupção do homem, que o pecado não simplesmente manchou, mas o pecado arruinou completamente. O homem ainda é portador da imagem de Deus, o homem ainda é capaz de fazer coisas boas, existe uma graça comum em operação, mas o homem não pode salvar a si mesmo, porque a sua natureza foi corrompida. Calvino chamou isso de escravo voluntário. O homem só faz o que quer, mas a vontade dele está inclinada para o pecado. Paulo fala claramente, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Um morto não reage. Você pega um cadáver, coloca 2 brasas incandescentes sobre os olhos, o morto não reage àquilo. Ele só pode sair do túmulo, conforme a gente vê isso ilustrado no episódio de Lázaro, quando ele ouve a voz do Senhor. Lázaro, vem para fora. Então, morto só pode responder se primeiro tiver vida, receber nova vida. Então, ele começou a sistematizar isso nos livros dele, nos ensinos e tal. A geração subsequente, porque a fé reformada ela eclode na Suíça, havia os luteranos na Alemanha, mas a Suíça, com João Calvino, com outras figuras, Beza e tal, ela começa a se espalhar. E ela chega na Holanda. A Holanda, por muito tempo, estava debaixo da tirania da coroa espanhola, chamados Países Baixos. Depois de muitas guerras, muitos conflitos, foi feito um acordo. A Bélgica e Luxemburgo continuariam católicas sob influência da Espanha, e a Holanda conseguiu sua independência e se tornou protestante. Então a igreja holandesa, ela nasce no contexto da liberdade da Holanda. Então nasceu a Igreja Reformada Holandesa. E esses ministros todos eram calvinistas, eram reformados. Daí essa expressão, quando surge o conflito com os remonstrantes, a gente pode falar sobre eles, então surgiu essa questão das doutrinas da graça estarem vinculadas a João Calvino, porque eles beberam nessa fonte e então reverberaram essas doutrinas naquele documento do século XVIII, do século XVII, chamado Sínodo de Dort. Na verdade, essa questão do sínodo realmente levantar-se na defesa dos ensinos de Calvino é uma resposta aos então arminianos que vão criar objeções sérias à confissão belga. Eles levantam objeções sérias, sim, contestam aquilo, daí surge a ideia do arminianismo. A defesa remonstrante vai colocar 5 pontos contrários, né? Basicamente é isso, né? E a igreja se posiciona pela defesa da ortodoxia em Calvino, né? Ela mantém as visões de Calvino. Calvino está 100 anos antes. Se eu estou certo, ele faleceu 100 anos antes, sim, mas os seus discípulos estão ali defendendo suas ideias. 10 anos antes do sínodo, morre Armínio, mas os seus defensores, 10 anos antes do sínodo de Dort, morre Armínio, e os seus defensores ficam para fazer a defesa. 5 anos antes morre o Teodoro Beza, que foi quem, de fato, então, foi o grande promotor, o grande defensor ali para o sínodo, né? Ou seja, o motivo pelo qual as doutrinas de Calvino foram mantidas. Fato é, para resumir ali, o sínodo é um ponto de diferencial para dar a direção que historicamente estamos tratando aqui e faz com que, de fato, se torne antagônicas. Ali é um ponto, para mim, de dar sentido, mas também de divisão, de cisma, porque chegam a tratar como heresia a questão, por exemplo, da perda da salvação, e tantas outras foram chamados são insurretos aqueles que estão se levantando contra a confissão belga. É importante as pessoas terem uma noção geral. Quando a gente fala de reforma protestante, o mais adequado seria falar reformas no plural. No plural. Porque a reforma que a gente chama de reforma protestante foi um movimento muito amalgamado. Ela eclode historicamente em 31 de outubro de 1517, com aquela fixação das 95 teses no Castelo de Wittenberg por Lutero. Mas Lutero, por exemplo, tinha divergência de outros reformados, sim, como Calvino, por exemplo, que era muito mais novo do que Lutero, Zwinglio e outros mais, inclusive os movimentos anabatista, pouco conhecido e pouco tratado também. O fato é que quando Calvino vem a falecer, esse movimento já está consolidado em várias partes da Europa e os seus discípulos dão sequência. Beza, por exemplo, foi discípulo direto de João Calvino. Inclusive, os desenhos que você tem, as figuras, são muito semelhantes. Eu vejo que Calvino e Beza têm na figura de desenho quase a mesma, né? O imitador das barbas, né? Aparência, interessante, né? Aquilo ali. Era um estilo, né? Eles tinham a maneira de vestir. Sim, e sim. Tal, é bastante interessante. Né? São discípulos até na ideia de se vestirem. E tal. Então, essas ideias circularam, chegaram na Holanda. O Tiago Armínio, ou Jacó Armínio, ele era pastor da Igreja Reformada Holandesa. Armínio, ele estudou com Beza. Ele teve contato direto com as fontes primárias. Então, vejam. Eles têm uma morte de uma diferença de 5 anos. Eu acho que um morre em 1605, o outro em 1610, eu acho. Mais ou menos isso, pode conferir depois. E o que acontece? Quando ele se torna ministro da Igreja Reformada Holandesa, ele subscreve a teologia da Igreja. Ele concorda
com os ensinos da igreja, com aquilo que era a confissão de fé da igreja reformada holandesa. Nenhum pastor poderia ser ordenado sem que subscrevesse a confissão de fé. Em algum momento, fazendo suas leituras e tal, ele começa a perceber uma mudança na sua leitura desses textos. Há quem diga, né, há um historiador muito capaz chamado Richard Muller, hoje é um indivíduo mais... tem feito mais pesquisa sobre o assunto. Inclusive, nós vamos lançar uma obra dele, mas daqui um momento, em breve, uma obra chamada Calvino, a Tradição Reformada, então ele é muito capaz, o Richard Muller. Então, alguns argumentam que Armínio nunca contestou publicamente, embora os seus comentários já tenham ali alguma nota e tal. O ponto é que quando ele falece, os seus discípulos, aqueles que estavam debaixo diretamente da sua influência, preparam um documento e apresentam ao conselho. Esses remonstrantes é que apresentam os 5 pontos, digamos, da perspectiva arminiana. Então, os 5 pontos do calvinismo nascem em resposta. Eles escrevem como contraponto. Eles escrevem como resposta. E eles nascem da objeção clara que eles tinham à confissão belga, que eles viam, de alguma forma encontraram nos escritos de Armínio, pelo menos nas defesas que ele fazia de que ele já estava mudando de visão. Exato. E a confissão belga, a fé reformada chega nos Países Baixos, mas a Bélgica, por aquele acordo que foi feito, permanece católica. Mas a confissão belga, uma confissão do século XVI, ela já tinha havia um grupo expressivo de reformados lá, embora todos eles tiveram que migrar e ficar concentrados na Holanda. A Holanda se tornou um grande reduto de gente vindo das Ilhas Britânicas, de outras partes da Europa. Havia uma A primeira igreja batista do Brasil nasce na Holanda, né? A primeira igreja batista do cisma separatista, ela vai surgir na Holanda. Ela se configura ali em 1608, né? Já com outra figura, com John Smith. Já é diferente, né? Bom, nós entendemos então de que de alguma forma está ligado a Calvino, porque é de fato então o grande idealizador nos seus escritos. Agora, essa sistematização dos pontos, ela é posterior, ela surge em função de uma convivência dos seus seguidores, dos seus discípulos, né, com os estudos, com os textos, é isso. Então vamos falar, o que acontece? Nós temos século XVI, com o século dos reformadores magistrais, Lutero, Calvino, Zwinglio, enfim, Farel e outros mais. O século XVII, essa geração subsequente, eles vão começar a sistematizar essas doutrinas, né? A dar cor, as confissões de fé. E é nesse período, século XVII, que começam a surgir as denominações. Isso está muito relacionado ao que está acontecendo nas Ilhas Britânicas, inclusive o surgimento dos batistas. E à medida que vão surgindo as igrejas independentes, essas denominações congregacionais, batistas, presbiterianos, independentes, eles vão também se posicionando teologicamente. E, em alguma medida, estão bebendo dessas tradições todas. Vão discordar num ponto, no outro, mas o chão é o mesmo. Essas doutrinas foram sistematizadas, foram expostas pelos reformadores, né? Eles sempre argumentaram em favor de não estavam fazendo uma inovação, mas sempre buscando um retorno às Escrituras. Tanto é, uma curiosidade, quem já leu a obra de Calvino, os 4 volumes, o pensador mais citado na obra de Calvino é Agostinho, que lá atrás já teve uma controvérsia intensa com Pelágio. Então isso não é um debate que surge no século XVI. De maneira nenhuma. Tem um livro do Sproul chamado Sola Gratia, em que ele vai fazer um levantamento sobre esse debate na linha do tempo da igreja. Começa o debate mais consistente, mais conhecido, Agostinho e Pelágio. Lá na frente vai ter um debate intenso entre Erasmo de Roterdã e Lutero. Mais à frente vai ter também um debate intenso entre os arminianos e calvinistas no contexto de Dort. E essa é uma controvérsia que segue até hoje, né? Segue até hoje. Mas quem abraça as doutrinas da graça hoje é comumente conhecido então, e aceita-se então como um teólogo reformado, porque é um praticante da teologia reformada. Embora a teologia reformada não seja restrita à soteriologia, é muito mais abrangente. É muito mais ampla, né? Então, assim, existe o que é, por vezes, chamado daquele calvinismo moderado. A pessoa se identifica como um reformado, como calvinista, na soteriologia. Nós batistas, por exemplo, já adiantando aqui um pouco o assunto do livro, nós temos uma estreita relação com essa perspectiva teológica, mas em nenhum momento nós concordamos com o todo. A eclesiologia, por exemplo, nós temos os nossos distintivos em relação aos reformados históricos do século XVI. A relação igreja-estado, o papel
dos ministros, a questão da própria perspectiva em relação ao batismo. Então, assim, essa relação entre os batistas e as doutrinas da graça, ela está mais relacionada à soteriologia. O serviço da ceia, por exemplo, diverge bastante, né? Bastante na denominação batista. Percebemos que não há uma linha comum, né? O igual para todos para o serviço da ceia, como, por exemplo, pensamos no presbiterianismo, né? Usamos, por exemplo, nossa palavra memorial, algum sacramento, né? Isso já difere bastante na questão da eclesiologia. Agora, não difere na soteriologia. Na soteriologia, o grupo de batistas particulares seguiram na tradição reformada e os arminianos numa tradição batistas gerais na tradição arminiana. Na tradição arminiana. Muito bem respondido, pastor. Tenho certeza que quem está em casa não ficou aí a dever, não, e com certeza era essa a ideia da pergunta, porque se fala em doutrinas da graça, a palavra que vem de ordem é calvinismo. Os grandes professores de teologia reformada já determinam que doutrinas da graça, obviamente, é uma instrução inicial de João Calvino. Se a irmã me permite uma nota aditiva, claro. Essa fala é o seguinte, veja, Armínio, ele diz textualmente que não conheceu na literatura, e ele era um homem estudado, um teólogo tão capaz, um exegeta tão fiel quanto João Calvino. Então veja, em algum momento ele passou a divergir, mas havia um respeito e um reconhecimento. Se tratava de alguém eu li as obras de Armínio e é exatamente isso. Inclusive na temática da eleição, do tema eleição, na linha comum, não é comum, a diferença está na interpretação de Calvino absolutamente pelo decreto e de Armínio pela presciência. É um ponto divergente. Um aponta lendo do futuro, né? Deus vendo o resultado e determinando e comunicando a ação, e Calvino, antes de qualquer coisa, o Senhor já fez. Compreendo claramente a divergência, mas entendo que os dois têm um ponto comum. A eleição é doutrina a ser ensinada, compreendida, muito bem aplicada na Bíblia, que nós precisamos nos esforçar a interpretação dela. Isso é um ponto comum. Exato. E o que existe hoje, eu até brinco às vezes em conversas mais informais, que existe uma espécie de calvinofobia. O camarada chegar no púlpito e citar qualquer nome, a pessoa está ali distraída, passa. Se falou Calvino, acende um sistema, porque existem muitas caricaturas. Mas vejam, tem um autor chamado André Biellet, é um francês, escreveu algumas obras interessantes, Calvino, pensamento ocidental, influência no pensamento ocidental. Então, há muitos estudos sobre a influência dele no mundo ocidental, no que tange aí a sua perspectiva em relação à doutrina econômica, à missão da igreja, etc. e tal, como exegeta. Ele foi um grande influente. Curiosamente, foi João Calvino quem enviou os primeiros missionários para o Brasil, no século XVI. 14 missionários huguenotes, calvinistas franceses, enviados para cá em resposta a um pedido de Villegagnon, que havia no Rio de Janeiro, aqui, antes do Rio ter fundado, né, a França Antártica. E então quem mediou essa vinda dos missionários foi o almirante Coligny. A primeira ceia foi Primeira ceia, 21 de março de 1557. Então, curioso, há uma relação estreita aí. Eu tive a oportunidade de pregar numa conferência em 2017 na França. Eu abri a conferência dizendo, em alguma medida, é preciso dizer isso, né? Os primeiros missionários enviados para as Américas foram enviados da França por João Calvino. Isso é muito curioso. Da Suíça. Né? Na verdade, uma ótima interpretação do que o Evangelho é, né? Pregação, né? Ide além fronteiras, e em nenhum momento a visão que ele tem do Evangelho o impediu, porque um dos pontos que eu vejo de contestação é que ser calvinista é um impedimento à evangelização, à pregação, à expansão do Evangelho. E eu fico olhando aquilo e digo, mas quem lhe disse isso? Né? É uma das muitas caricaturas que se fizeram. Esse é um dos espantalhos, né? Porque o raciocínio é o seguinte, se Deus já predestinou todas as coisas, geralmente pensa em Calvino, a predestinação e a eleição, como tudo resumisse é isso. O tema mais tratado por Calvino nas Institutas é o tema da oração. Ele é chamado de o teólogo do Espírito Santo, é muito curioso. Mas veja, então, geralmente é essa. Então, se existe eleição incondicional, se já tem os eleitos de Deus, então para que evangelizar? Por uma razão muito simples. O Deus que elege os fins estabelece os meios. É uma ordem pregar o Evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, é por meio da pregação que as pessoas são alcançadas por essa graça soberana. E, curiosamente,
foram justamente os missionários de perspectiva reformada que organizaram a primeira sociedade missionária na Europa. Os batistas, 1792, todos os 12 homens que organizaram essa sociedade missionária, a primeira, final do século XVIII, e que deram concreção ao movimento missionário do século XIX, todos eles eram de tradição reformada. Então você pega o primeiro missionário que atuou aqui no Brasil, o Robert Calley, né? Ele era um escocês que fundou a Igreja Congregacional no Brasil. Você pega os presbiterianos. O primeiro missionário batista a pisar em solo brasileiro, Luther Rice, era um congregacional, teve contato com Carey, com a dona Iranju, se tornou batista, foi para os Estados Unidos e passou por aqui. Então, assim, essa caricatura de que, por ser reformado ou calvinista, não evangeliza, ela não se sustenta. Se bem que o hipercalvinismo, que é uma distorção, que deixou uma nódoa muito grande na história, o hipercalvinismo, sim, é um problema. Mas o calvinismo histórico tem aí inúmeros exemplos da concreção extremamente saudáveis, extremamente praticados, né, e aceitáveis em qualquer lugar. O ensino do nosso João Calvino é um ensino, eu diria, seguro, né, bíblico, muito bem formatado na sua exegese. As diferenças se darão no campo da eclesiologia, né, sempre. Ali você perceberá que as denominações vão perceber, mas isso é natural em todos os processos, até porque a eclesiologia diz muito a respeito às pessoas, o grupo que se forma, a capacidade de transmissão do ensino, de compreensão do ensino, isso tem muito, né, a ver com a igreja naquele momento que ela passa, né? Então, eu diria o seguinte, eu tenho conversado com alguns amigos sobre esse assunto, sempre quando perguntado e tal, minha opinião é a seguinte em relação a essas questões. Veja, há questões, há posicionamentos dentro do contexto maior do calvinismo ou da teologia reformada que são difíceis de compreensão. E há uma mentalidade muito simplória que raciocina mais ou menos assim. Simples é igual a correto. Difícil é igual a errado. Bem, há ensinos na Bíblia que são de fácil compreensão. Mas há questões na Bíblia que são difíceis de compreensão. Por exemplo, Pedro falou numa de suas cartas. Paulo escreveu coisas difíceis de compreender que os réprobos distorcem para a sua própria condenação. O autor da carta dos Hebreus falou, olha, eu queria aprofundar essa temática, tratar com mais profundidade, mas vocês não estão ainda em condição de receber, vocês não tomam leitinho aí. Então, há coisas difíceis de entender e tal. Então, as pessoas fazem raciocínio, se é difícil, então isso é muito complexo, né? Eleição, quer dizer que Cristo morreu só pela igreja, não morreu pelo mundo, mas Deus não amou o mundo de tal maneira, começa a citar um versículo e tal, outro. Então, o que a gente precisa fazer com honestidade é estudar as Escrituras, dialogar com a tradição cristã, aprender com os nossos pais na fé, para evitar dar opiniões sem consistência. Eu sei que existem coisas difíceis. Muita coisa precipitada, né? Muita coisa sem... falta conhecimento histórico, embasamento escriturístico, né? E está aí, o irmão colocando. A Bíblia coloca, os textos bíblicos colocam que há questões muito difíceis, né? De nós trabalharmos aqui, vai Deuteronômio dizer o que é revelado, o que não é, deixa para o Senhor. Muita gente segue nessa risca de que a dificuldade já entrega para Deus. Eu falo, tem coisas que Deus quer entregar para o homem, né? E já revelou na Escritura, está faltando interpretação, caminhar um pouco mais, né, com o texto sagrado. A última pergunta, pastor, do primeiro bloco, diz assim, a frase mais comum que ouvimos quando o assunto é doutrinas da graça não é os batistas e a doutrina da graça. A frase mais comum é, isso é coisa de presbiteriano. O que eu digo para esse tipo de gente, né? Por que as pessoas dizem isso? Quando abriu a terminologia doutrinas da graça no Brasil, comum, isso é coisa de presbiteriano. Por que as pessoas dizem isso? Então, porque a igreja presbiteriana nasceu na Escócia. O pai do presbiterianismo é John Knox. John Knox, um reformador escocês, bebeu diretamente da fonte dos reformadores genebrinos. Então a igreja presbiteriana ela nasce com uma identidade teológica claramente reformada. E nós tivemos grandes nomes no movimento presbiteriano, tanto como teólogos, pastores, né, missionários e tal. Então, quando se fala dessas doutrinas, já se conecta de imediato ao presbiterianismo. Agora, restringir a teologia reformada aos presbiterianos é um grande equívoco, porque esses movimentos que surgem no século XVII, no contexto das Ilhas Britânicas, do Reino Unido, e aí tem uma tensão política, social, com aquelas mudanças de rei, a família Tudor, depois da família Stuart e tal,
Então, assim, quando surge os movimentos separatistas, né? Os puritanos primeiro, depois os separatistas, de dentro da igreja anglicana, vão surgindo igrejas independentes. Uma dessas igrejas é a igreja batista. E os batistas, desde o seu nascedouro, eles se posicionaram. Os batistas gerais e os batistas particulares. Então, não é uma teologia restrita aos presbiterianos, congregacionais. Até os metodistas, mais à frente com John Wesley, tinham os metodistas calvinistas de Gales. Lloyd Jones, por exemplo, vê dessa tradição. Então, assim, não é uma teologia restrita aos presbiterianos. Existe uma estreita conexão com outras denominações, inclusive com os batistas, é o que o Neros vai mostrar na linha do tempo aí. 4 séculos de história muito bem fundamentados. Dizer que isso é coisa de presbiteriano é uma visão muito limitada dos fatos, não é isso? Quando você diz, isso é coisa de presbiteriano, é uma visão limitada. Mas é mais, é muito mais abrangente, há muito mais coisa, muito mais informação a ser conhecida aí. Em Genebra tem um memorial aos reformadores. É um muro enorme. Sim. E as 4 principais estátuas, nós temos lá Calvino, Beza, Farel e Knox. Olha lá, os 4. Só que esse muro é grande, assim, e tem várias outras homenagens. Tem um batista no Muro dos Reformadores. Está lá bem grande, né? Roger Williams. O homem que fundou a primeira igreja batista nas Américas, em 1639, nos Estados Unidos. A primeira igreja batista fundada nas Américas foi organizada por um pastor batista calvinista. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que o pastor, o membro de uma igreja batista, ele tem o direito de agir de acordo com a sua consciência. Então, ele lê o texto bíblico, ele recebeu influência, ele pode e deve ser honesto consigo mesmo. Então, a minha perspectiva é arminiana. Ok, vamos manter a comunhão uns com os outros. Olha, eu bebi em outra fonte, a minha leitura é diferente, eu sou um batista, mas minha perspectiva é calvinista. O problema é que, por ser no Brasil, né, os batistas arminianos serem a maioria, historicamente sempre foram, então é olhar para os batistas de perspectiva de teologia reformada como se fosse uma anomalia, um leproso, alguém que não tem o direito de ser batista e calvinista, são posições auto-excludentes. Esse é o equívoco, porque historicamente os batistas particulares foram a maioria por muito tempo, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. O Neres vai mostrar isso com muita propriedade. Sim, ele tem os capítulos do meio aqui do livro, são todos para isso, né? É uma defesa histórica de que a linha do tempo. As primeiras doutrinas foram todas, né? As doutrinas da graça e tratadas pela linha de interpretação da graça. Pastor, muito obrigado pela sua palavra, né? Pela sua contribuição nesse primeiro bloco. A gente vai para o intervalo, vai falar um pouquinho agora da Pronobis, né? Que é o trabalho que o irmão realiza como diretor, e a gente volta já. Intervalo. O Crosscast volta já. Fique ligado. Você sabia que a história dos batistas é profundamente entrelaçada com as doutrinas da graça tão caras ao calvinismo? Mas será que essa conexão é tão forte quanto parece? Em Os Batistas e as Doutrinas da Graça, o renomado historiador Dr. Thomas Neros nos leva a uma jornada fascinante pela história, revelando como a tradição calvinista moldou o pensamento batista ao longo dos séculos. Com uma pesquisa minuciosa e uma análise brilhante, Neros explora como o calvinismo, longe de ser um elemento periférico, foi um pilar central na formação da identidade batista, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Este livro é uma obra indispensável para quem deseja entender a rica herança teológica dos batistas e o impacto duradouro das doutrinas da graça. Prepare-se para descobrir, nas palavras de Timothy George, simplesmente o melhor livro sobre o assunto. Uma leitura essencial para quem quer resgatar o passado e compreender a história para moldar o futuro. Adquira já este livro através do site pronobiseditora.com.br. Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias.
Estamos de volta, intervalo rapidinho aí, né, falando um pouquinho do livro que nós estamos, de alguma forma, conhecendo aqui hoje, divulgando para o Brasil conhecer bastante da nossa origem, né, para não falar sem conhecimento de causa, não vamos ser amigos de Jó, enchendo a presença de Deus sem conhecimento, vamos falar daquilo que sabemos, né, daquilo que conhecemos, e agora nós temos em português uma obra excelente para conversarmos sobre o assunto. Lembrar você que está acompanhando a gente agora, se você está gostando aí, dá um like. E se você não está gostando, dá um dislike. Vou pedir para você deixar um comentário. Deixa um comentário na parte fixa, não só no chat. Vai lá na parte fixa, deixa um comentário do que você achou do programa. Faça sua crítica, deixe sua sugestão. Se você quer deixar também no chat uma proposta para um próximo episódio, a gente fica muito feliz. A gente vai gostar muito da sua participação. E quem sabe você pode ser o idealizador de um novo tema, de um novo episódio. Deixa aí no chat um comentário para a gente. Vamos lá, de volta com o pastor Judiclei, da Igreja Batista do Jardim Botânico. Vamos agora à quarta pergunta. Pastor Judiclei, de volta aqui no segundo bloco, a pergunta é: na perspectiva histórica de uma herança confessional, as doutrinas da graça estão intimamente ligadas à origem dos batistas? Isso é fato? Essa pergunta é importante. Eu quero ler para vocês um texto que eu deixei aqui na apresentação do livro. É uma citação do Philip Schaff, que é um grande historiador. A história deve ser escrita de fontes originais, vindas de amigos e inimigos, no espírito de verdade e amor, sine ira et studio, sem malícia e com caridade para com todos. Por que eu fiz essa citação? Philip Schaff é um grande historiador. E o que ele está a dizer é que história não é romance. História é investigação dos fatos. Então, quando a gente está tratando esse assunto, a gente precisa ir às fontes primárias. Então, me permite fazer aqui um panorama, um recorte histórico rápido. A reforma eclode na Alemanha, no continente europeu. Ela vai e circula entre os países do velho continente. Chega às Ilhas Britânicas. Quando a reforma chega na Inglaterra, quem está no trono? Um jovem rei inglês chamado Henrique VIII. Henrique é da família Tudor, uma dinastia que já tinha se consolidado. Henrique vai refutar... Mary Tudor é a sanguinária, né? Mary Tudor é uma das filhas dele. É uma das filhas dele. O Henrique VIII, ele refuta, ele reprime as ideias reformistas e ganha da Igreja Católica o título de defensor da fé. Está tudo indo bem para ele, no reino e com Roma. Até que ele pretende se divorciar de Catarina de Aragão. Só que Catarina de Aragão era filha dos reis católicos que libertaram a Espanha dos islâmicos, Isabel e Fernando. E o Papa tinha uma dívida ali. E o atual imperador era sobrinho dela, Carlos V, o homem que Lutero enfrentou em Worms. E agora? Aí o Papa diz, não posso dar esse divórcio. Ele falou, não? Então eu vou criar minha própria igreja. Em 1534, ele faz o decreto do ato de supremacia e cria a igreja anglicana, que é a igreja católica sob a égide do rei. Tudo ok. Só que ele vem a falecer. E ele teve vários casos, várias mulheres. Quando ele falece, quem assume o trono? O seu único filho homem, um jovem chamado Eduardo VI, que foi chamado de o Josias da Inglaterra, porque ele foi criado por um tutor protestante chamado Thomas Cranmer. E quando ele assume o trono, ele era muito jovem, mas estava cercado de conselheiros reformados, ele começa então a promover as reformas na Inglaterra. E é curioso notar, você que celebra aí, o ouvinte aí, o seguidor do Crosscast, nós que celebramos o Dia da Bíblia, quando começou o Dia da Bíblia? O Dia da Bíblia começou na Inglaterra, quando Eduardo pediu a Thomas Cranmer que estabelecesse um dia de ação de graças para agradecer a Deus pela dádiva das Escrituras. E foi então eleito o segundo domingo do Advento, segundo domingo de dezembro. Então o Dia da Bíblia começa com o calvinismo na Inglaterra. Vejam como são as coisas. Eduardo VI vem a falecer, muito jovem. Quem assume o trono? Como você ainda há pouco citou, Maria Sanguinária, que foi criada no contexto católico. Então ela entra e fala assim, vou desfazer tudo que meu irmão fez. E ela passa a fio de espada, queimou muita gente, cortou muitas cabeças. Mas também vem a falecer. Entra sua meia-irmã. John Hus é condenado, se me lembra. John Hus não. Hus era do século XIV. Foi o Thomas Cranmer, tem vários. Larimer, o Heidler, muitos foram queimados na fogueira. Uma média de 2.000 expurgos.
de gente que foi deixada... Há uma citação de Hugo Latimer, me parece também, né, de um convertido que ela também persegue. Ela foi terrível. Ele foi essa mulher foi algo pior da história que eu já li. Tem uma obra monumental chamada O Livro dos Mártires, de John Foxe. O Livro dos Mártires conta essa história. Ele faz uma retrospectiva de perseguição, mas ele é focado no contexto de perseguição na Inglaterra. Bem, Maria morre, assume a filha de Ana Bolena com Henrique, que é a Elizabeth I. E ela é protestante, só que ela está cansada daquelas guerras todas, daqueles conflitos todos. Então ela faz o que foi chamado de Acordo Elizabetano. Então ela estabelece uma via média. Quando ela estabelece essa via média, um grupo dentro da igreja começa a dizer assim, bem, nós precisamos de uma igreja mais reformada, totalmente reformada, mais pura, daí a expressão puritanos. Porque a igreja elisabetana, ela era híbrida. A sua teologia era reformada, basta ler os 39 artigos da igreja anglicana, mas o culto ainda havia resíduos daquilo que eles chamaram de papismos. A maneira como se vestiam, os próprios atos litúrgicos e tal. Então começou a surgir esse movimento dos puritanos, que eram reformados ingleses. Também existe muita caricatura em torno dos puritanos, né? Sim, sim. O movimento puritano se espalha muito, tá? Chega a uma região chamada Cambridge, que era o berço dos puritanos. John Owen, por exemplo, o príncipe dos puritanos, era daquela região e tal. Quando a Elizabeth morre, ela não tem herdeiros, ela nunca se casou, assume o rei escocês, que era primo dela, o James I, que dá título àquela Bíblia, a Bíblia do rei James, King James e tal. Então, ele era de formação presbiteriana, mas ele manteve as coisas do jeito que estavam. E houve, então, muita desilusão e frustração com o rei Tiago I, Sim. ou James. Pois bem, é nesse momento que há um segundo movimento lá que vai eclodir no surgimento das denominações, inclusive os batistas. Dando essa volta toda para explicar, responder a sua pergunta, os batistas e as doutrinas da graça. Houve, então, algum grupo, os puritanos, permaneceram na igreja anglicana, esperando as mudanças, e um grupo saiu. Nesse grupo que sai, surge um homem chamado John Smith, que era um padre anglicano, que se tornou um independente. Então ele bebe nessas tradições reformadas de Cambridge. Quando ele, fugindo da perseguição, vai para a Holanda, ele tem contato com os Waterlands, com os menonitas, que eram historicamente arminianos. Então a teologia dele sofre algumas mudanças, ele vai publicar alguns textos, alguns documentos e tal. É bem controversa a história do John Smith. Inclusive ele não tem um fim muito bom. O Thomas Hughes, que era um advogado que acompanhou, era uma igreja muito pequena, 1608, a gente está falando aí de algo em torno de 20 e 40 pessoas no máximo. O Hughes rompe com ele, porque ele acaba tendo algumas condutas e procedimentos muito inconsistentes, e quando volta para a Inglaterra, eles organizam a primeira igreja batista em solo inglês, em 1612. Essa igreja, ela é batista geral. Não havia, à época ainda, nesse momento, uma divisão muito clara sobre 5 pontos, mas, em linhas gerais, era uma igreja mais inclinada à tradição arminiana. Mais à frente, 2 décadas depois, é que surge a igreja batista particular dentro do contexto de uma igreja congregacional, por assim dizer, com Hance, Jesse, né, e tal, e outros. E esse movimento vai surgindo. Então você tem 2 igrejas batistas, igualmente batistas, mas que tinham divergência na soteriologia. Não foi um racha, não foi um cisma. Eram 2 igrejas que se identificavam como batistas, que tinham DNA batista, aqueles distintivos, igreja congregacional, batismo de crentes, credo-batismo, esse DNA missionário e tudo mais, mas que no que tange a visão sobre a doutrina da salvação, uma era aficionada ou inclinada à perspectiva arminiana e a outra calvinista. Então, respondendo a sua pergunta, historicamente, os batistas podem ser tanto arminianos como calvinistas. Os desdobramentos disso a gente pode conversar, não é? E como cada igreja seguiu o seu caminho, e mais à frente até se encontraram na União Batista no século XIX, formando uma única igreja no contexto do Reino Unido. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, existe uma estreita e irrefutável relação entre os batistas e a tradição reformada. Na sua origem existe, né? Com certeza.
A pergunta próxima que vem do ouvinte aqui é exatamente isso. Ele faz uma leitura do Brasil. Isso aqui veio de um dos nossos grupos de debate, quando eu soltei lá algumas coisas do livro, algumas frases, para eu poder capturar o que as pessoas queriam saber num programa como esse. E a pergunta que vem lá é exatamente essa. No Brasil, a Convenção Batista Brasileira, no ano de 1920 até 1986, o Brasil adotou a Confissão de Fé Batista de New Hampshire. Né? 1920, 1986. O Brasil adotou essa confissão, ela foi chamada de Declaração de Fé das Igrejas Batistas do Brasil, Zacarias Taylor, não é isso? Isso, exato. Ela afirmava em seu conteúdo, principalmente, as doutrinas da graça. De fato, na origem dos batistas brasileiros, diz aqui o interlocutor, estavam presentes na Confissão de Fé de New Hampshire, em grande parte, as doutrinas da graça. Ele pergunta, isso é fato? E ele pergunta, por que depois de 1986 nós mudamos? Essa pergunta é boa. Com certeza. Eu tenho aqui a declaração, né? Estava lendo lá do trabalho que os irmãos fazem na Pronobis, né? Esse Pastor livro, David Brent Zoe. Esse livro é interessante, também foi escrito pelo Dr. Toneros e em parceria com nosso querido missionário David Bletz, é membro da nossa igreja, membro do conselho editorial da Pronobis. Qual o ponto aqui que é interessante a gente considerar? Então vamos lá. Quando surgem então os batistas do século XVII, eles começam a crescer na Inglaterra e vão se espalhando. Vão se espalhando. Apesar de todas as dificuldades, sobretudo nas primeiras décadas, por conta das perseguições, dependendo do rei que estava no trono, até que surgiu o ato de tolerância, né? A Revolução Gloriosa, 1688. A partir dali, a Inglaterra se torna uma monarquia constitucional. Então você tem, de fato, agora liberdade. Então os batistas começam a crescer. Então, século XVII foi o início e um tempo difícil. Mas, final do século XVII, XVIII, a igreja começa a crescer e começa a avançar. Chega na América, já no século XVII, mas trabalho ainda muito tímido. No sul dos Estados Unidos, estou dando essa volta para chegar em New Hampshire, aqui no Brasil. No sul dos Estados Unidos, os batistas estão crescendo. A primeira confissão que eles adotam é a Confissão de Fé de Londres, de 1689. Essa aqui. Faz propaganda aí. Essa confissão aqui. Ela foi lançada em 89, mas na verdade ela foi produzida em 677. Mas por que só publicada em 89? São dois pastores, né? Na verdade, nós temos aqui vários signatários. Um único pastor que está presente em 1644, 1689 é o William Kiffin. Mas aqui tem vários signatários. Mas ela foi publicada em 89, porque em 88, um ano antes, teve o ato de tolerância. Então ela podia publicar. Quando os batistas foram para as Américas, eles adotaram essa confissão de fé, que é essencialmente uma confissão de fé reformada. Eles adotaram o nome de Confissão de Fé da Filadélfia, porque a Filadélfia foi a primeira capital dos Estados Unidos. Com uma alteração ou outra ali no campo do governo civil, porque a Inglaterra era uma monarquia, os Estados Unidos era uma república. Só que o sul dos Estados Unidos, diferente do norte, era uma área rural, gente simples. Então, a Confissão de Fé de New Hampshire nasce no século XIX com uma confissão coesa. Essa aqui tem inúmeros artigos, a outra tem apenas 18. Quem a condensou foi um homem, e fez para a igreja local, tá? John Newton Brown, uma homenagem ao também pastor reformado John Newton, que escreveu a obra linda, maravilhosa graça. John Newton Brown, ele escreveu essa confissão de fé para usar na sua igreja. Ela sofreu várias adaptações e a região, a associação de New Hampshire, a adotou. E ela era tão boa, tão simples, que foi adotada majoritariamente. Quando os missionários vieram para o Brasil, Bagby, Taylor, os dois primeiros, né, eles adotaram essa confissão de fé para os batistas brasileiros. Por iniciativa deles, especialmente de Taylor, eles a traduziram em 86. Mais à frente, a Convenção Batista Brasileira a adotou como a sua confissão de fé. Então, ela é uma confissão de fé que nasce nesse contexto. Ela não é explicitamente, tal como a Confissão de Fé de 1689, uma confissão reformada, mas ela tem esse background, ela tem esse DNA. Embora alguns autores, um doutor inclusive chamado Wallace, ele faça uma leitura dos artigos, dando uma perspectiva arminiana para ela, o Neros vai mostrar com muita consistência nessa obra que ela é uma confissão de fé de natureza reformada. New Hampshire é a nossa primeira confissão de fé. Foi traduzida.
Todas as igrejas batistas organizadas até 1986 tinham essa confissão de fé como a sua baliza teológica. Muitos ainda mantêm. É interessante manter. Veja, eu tive acesso, inclusive acho que está aqui, salvo engano está aqui. Nós fizemos aqui uma espécie de cópia, exatamente isso, da ata de fundação da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1888. Eles fizeram questão, né, Begbie e mais 4 pessoas, a esposa e mais 3 pessoas, de transcrever 2 documentos, a Confissão de New Hampshire e o Pacto das Igrejas Batistas. Esses 2 documentos governavam duas questões importantes na Igreja Batista: a sua identidade confessional, a sua teologia, e o pacto entre a membresia. A teologia, a confissão de fé governa a doutrina e o pacto, o comportamento da igreja. Nosso compromisso é com Cristo, mas também uns com os outros. Daí o Pacto das Igrejas Batistas começa com essa turma. Eles reverberando o que já acontecia nos Estados Unidos com John Newton Brown, o Rhys Cox e outros mais. Então, assim, respondendo a sua pergunta, era uma confissão de fé de DNA reformado, embora, é preciso dizer, como eu li ainda há pouco o texto do chefe, Philip Schaff, a Convenção Batista Brasileira nunca foi, na sua história, uma convenção de igrejas reformadas. Elas tinham um documento que, na sua origem, tinha esse DNA, mas por alguns motivos, por algumas razões, ela, sobretudo por influência de alguns grupos, numa época em que a tradição arminiana estava em alta nos Estados Unidos, esse movimento bem pendular, então os pastores batistas no Brasil foram mais influenciados pela tradição arminiana do que pela tradição reformada. Ok, está respondido, mas a pergunta tem lógica e é clara, historicamente correta ao afirmar que tem a documentação mostrando que há um DNA, né, das doutrinas da graça presentes muito mais na antiga, né, na Declaração de New Hampshire. A outra pergunta, e agora vai para a questão da confissão de fé, no sentido das canções, né, os cânticos de nossa eclesiologia batista. Ele diz aqui, Salomão Ginsburg, 1867-1927. Salomão Ginsburg, um ano após chegar ao Brasil, em 10 de junho de 1890, ele publicou O Cantor Cristão. Ele publica em 1891. Esse cantor tem 17 hinos. 17 hinos traduzidos e publicados por Salomão Ginsburg, em 1891. Em 1921, quando entra a Confissão de New Hampshire, ela entra em 1920, né? O Cantor Cristão é lançado com 571 hinos. O nosso autor aqui da pergunta diz o seguinte: a maioria dos hinos é encadeada pelas doutrinas da graça. Elas professam, com certeza, as doutrinas da graça. É fato isso? Nós temos vários hinos. O Cantor Cristão é interessante, porque poucas coisas revelam mais a identidade teológica de uma igreja do que os seus hinos, que ela canta. Quer conhecer uma igreja? Veja o que ela canta. Está ali a sua identidade confessional, em linhas gerais. Então, o Salomão Ginsburg é curioso, porque ele era um polonês, um judeu, né, de origem polonesa, ou um polonês de origem judaica. Ele é alcançado pela graça, e ele teve contato, inclusive Spurgeon o cita em um sermão dele. Ele teve contato com Charles Spurgeon. Só um parênteses rápido aqui. Uma das pessoas, membro fundador da primeira Igreja Batista de Janeiro, era da Igreja de Spurgeon, veio para cá com carta demissória, a senhora Williams. Era da Igreja de Spurgeon. Curioso isso. Então, Salomão Ginsburg, ele escreve esses hinos, ele tem esse background teológico. Então, os hinos refletem a sua teologia. Então, alguns hinos isso fica mais explícito, outros nem tanto. E ele consegue coadunar essas verdades que parecem bem paradoxais. Porque a eleição, pensando aqui numa doutrina específica, a doutrina da eleição incondicional, parece ser excludente. Caramba, então Deus não ama. Como é que é isso? Veja, eu costumo dizer que Deus não exclui. Todos já estão excluídos. Há alguém que tem mérito diante de Deus? O que Deus faz é graciosamente manifestar misericórdia sobre alguns. Né? Embora o amor de Deus, usando a linguagem de Edwards, tenha um amor complacente, um amor benevolente, né? Mas, enfim, então, quando ele diz nos seus hinos, hino 7, Maravilhas Divinas, eu cresci na Igreja Batista, minha igreja foi organizada em 1901, uma igreja pela qual
o Zacarias Taylor passou no interior da Bahia. O hino 7 diz, das maravilhas, né, o seu amor pelos homens é sempre a maior. Esse amor de Deus, que parece contraditório com a doutrina que afirma que Deus elegeu alguns para a salvação. Salomão Guizmo traduz esse hino e o edita para inaugurar a primeira Batista de Campos, né? Por onde ele seu grande influência. É lançado ali, aos batistas ali, na fundação da primeira igreja batista de Campos. Uma coisa linda essa história, e é de emocionar. A nossa igreja teve o Ed Minster, né? Ed Sminger, né? Ele foi pastor aqui e defensor, assim, absolutamente defensor das doutrinas da graça, já na origem do trabalho batista em nossa igreja. O William Sminger foi um grande mestre, ele foi o primeiro batista no Brasil com doutorado. Ele foi encaminhado para cá por Taylor, para dar sequência ao trabalho que Taylor já havia começado em Salvador com a prensa. Taylor um grande defensor das doutrinas da graça também, e na verdade ele e o Petrowski, Ricardo Petrowski, tinham grandes debates, ferrenhos debates sobre arminianismo e calvinismo no Jornal Batista, lá nas origens, né? Eu li muitos desses debates no seminário lá no Museu do Seminário, tem os jornais arquivados, naquela época papel, eu pude ler os debates entre o Ricardo Petrowski, que era pastor dessa igreja aqui, e o missionário, né, o Taylor. É importante dizer duas coisas. Primeiro, esse nome Taylor, ele aparece 7 vezes na história dos batistas. E todos os 7 Taylor, digamos assim, eles não têm nenhum grau de parentesco. O Taylor que veio para o Brasil, que é um pioneiro batista, Zacarias Clay Taylor. O grande teólogo e polemista do norte, o William Carey Taylor. W.C. Taylor, do norte, que foi seu irmão, por exemplo, que é um grande historiador, Gilson Santos, ele fala que foi o homem que mais expôs o pensamento batista naquela época, né? Ele escreveu um comentário de João com 800 páginas. Ele era chamado, naquela época, o teólogo batista. Exatamente. A expressão que se dirigiu a ele, o teólogo batista. Então Taylor entrou o W.C. Taylor, né? Então ele tinha divergência com alguns teólogos do Brasil, batistas, com presbiterianos e tal, mantinha seus posicionamentos. Eu diria assim, o primeiro Taylor, digamos, ele não era um reformado, como a gente identifica hoje um reformado, mas o background dele era de tradição reformada. Eu costumo lembrar sempre aos estudantes de história o seguinte: quando você pega os documentos das igrejas no Brasil, quando surgiram, por exemplo, os sermões de Simonton. Simonton foi o que organizou a Igreja Presbiteriana no Brasil. Ele não cita Calvino em nenhum sermão. Então, geralmente as pessoas pensam, o calvinista é que ele está... Porque não tinha acesso a esses documentos, muitos deles, né, esses missionários pioneiros. Mas o background era de tradição reformada. Ele estudou no Souder. Quem estava lá no comando? Boyce. Então ele cita claramente no texto dele: estive e aprendi. Boyce é que publica esse livro, é um dos que escreve. Esse é o presbiteriano. O James Boyce são dois. Esse é o Montgomery. Esse é do século XX. Esse é o Montgomery. Esse é o presbiteriano do século XX. Perfeito. Esse é do século XX. Também um grande pregador. O outro é o Patrick Boyce, que é do século XIX. Patrick Boyce. Então o Taylor vai dizer o seguinte: estive com os mestres do Seminário do Sul. Ele cita 3: Boyce, Brodus e Benzel Melo Jr. Todos os 3 eram teólogos reformados, então ele aprendeu com esses teólogos. Então ele veio para cá para pregar o evangelho, para anunciar Jesus Cristo. Não veio para cá para polemizar calvinismo, arminianismo, mas o background dele era reformado. Só para eu ler para vocês aqui, você falou dos hinos, né? A gente lê, os hinos são espetaculares. O hino 377, não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. A gente tem que ser humilde para reconhecer. Por quê? Não sei. Eu não tenho todas as respostas. Por que razão o Salvador para si me resgatou? Mas eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro. Eu não sei. Como o Espírito convence-nos do mal. Revela Cristo, o verbo seu, consolador real. Mas eu sei que tem um Cristo, sou bem certo, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim. Não sei o que de mal ou bem está destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm, até a vida ao fim. E a última estrofe diz: e quando vem Jesus, não sei, se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Ou seja, os hinos reverberando, ao mesmo tempo, uma consciência da soberania de Deus e a nossa limitação para entender esse complexo todo. Há hinos muito fortes, né? Muito fortes, que estão pautados nesse ensino de graça irresistível, graça soberana. Em nada ponho a minha fé senão na graça de Jesus,
no sacrifício remidor, não é? No sangue do bom Redentor. Meu Pai, são dois conceitos maravilhosos, a remissão de pecados e a obra da redenção, claramente definidas em uma estrofe. E uma estrofe. Dá para pregar o sermão só ali, né? Só pega ali Colossenses 1 e pega um texto, um hino desse, é a confissão de fé de uma igreja para uma vida aos pés do seu Redentor. Então o ouvinte aqui está certíssimo, nós temos sim, de fato, muito boa declaração de fé, das doutrinas. Tem hino de John Newton, tem hino de Isaac Watts. Sim. Né? Tem vários autores aí que foram incorporados na Inódia Batista, na tradição dos hinos. Sim. E, sim, eu acho que vale até a pena, quem está aí acompanhando a gente, está fazendo um TCC, um trabalho acadêmico, pensar sobre a história da teologia desses hinos. Né? Nossa igreja, nós temos um trabalho que a gente chama de Cantando as Escrituras, em que a gente separa um domingo, uma vez por ano, para a gente cantar os hinos do cantor cristão, e no intervalo de um hino para outro, eu faço uma exposição breve da história daquele hino e da teologia por trás do hino. Então, acho que a gente precisa investigar mais essa temática. A nossa história de hinos do Brasil é muito linda, né? Salmos e hinos dos congregacionais de 1861, ele tem uma riqueza de conteúdo, de música, não é? E já, de alguma forma, um dos últimos hinários tradicionais a ser abandonado, né? Praticamente abandonado. Os congregacionais já mostram sinais de que é um hinário já que não tem sido tão utilizado. O cantor cristão pelos batistas já bem aposentado e os salmos e hinos pelos congregacionais também, né? Um hinário que já está, não estou aqui fazendo nenhuma crítica ou a ninguém, apenas comentando o que percebo, né? Na eclesiologia das igrejas, que esses hinários já estão sendo abandonados. Pastor, eu sou muito grato pelo bloco 2, eu vou fazer o senhor descansar um pouquinho, para tomar uma água, refresca, porque o terceiro bloco vem pegando, a gente fecha aí, tá bom? Ok. Terceiro bloco, intervalo, a gente volta já. O Crosscast volta já. Fique ligado. Olá, queridos telespectadores do Crosscast. Aqui quem fala é o David. E hoje eu venho trazer uma novidade para vocês. A Ótica Seropédica, fundada em 2007, carrega uma tradição de uma empresa familiar, que vem se aperfeiçoando ao longo das gerações. Nos orgulhamos de oferecer um produto de excelência e de alta qualidade. Trabalhamos com todas as lentes disponíveis no mercado para atender a sua necessidade. Recentemente passamos por uma grande reforma para atualizar o nosso consultório oftalmológico. Diga-se de passagem, é um diferencial no nosso setor. Contamos com 2 oftalmologistas altamente qualificadas que atendem aqui semanalmente, garantindo assim um atendimento especializado e personalizado. Nosso compromisso é proporcionar a melhor experiência em saúde ocular, unindo tradição e modernidade para cuidar com excelência da sua visão. Para maiores informações, fale com a gente no nosso WhatsApp e siga a gente no nosso Instagram. Ótica Seropédica, como você gostaria de ver hoje? Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação, Pastor Carlos Elias. Estamos de volta, é uma pena, né? Um programaço maravilhoso, bastante história viva, né? Conhecimento da história dos batistas, né? Tanto para a remonstrância, para o arminianismo, né? Bastante elaborado para o calvinismo. Como é bom conhecer as origens da nossa história e saber também o quanto nós estamos influenciados, né, por essas interpretações e práticas também da eclesiologia que aqui estamos estudando. Na pergunta número 7, pastor, terminando já o programa, o nosso irmão pergunta aqui: os 5 pontos do calvinismo, porque são 5, eles estão diretamente ligados e interligados com os 5 pilares da reforma? Esses pontos confirmam, de fato, então, essa doutrina monergista? Eu creio que é importante lembrar, então, os 5 pontos do calvinismo e onde e como eles estão diretamente ligados aos 5 pilares da reforma, ou se não estão. Então, ambos os conceitos têm relação direta com a tradição reformada, mas não tem uma conexão direta, por assim dizer. Vamos lá. Os 5 pontos do calvinismo, eles nascem no conceito, naquele debate de Synod de Dort, lá em século XVII. Né? E depois disso vai ter os desdobramentos, né? Spurgeon, por exemplo, pregou na igreja uma série de reflexões sobre isso. Tem muitos livros sobre os chamados 5 pontos do calvinismo e tal. As chamadas solas, 5 solas, já é uma questão, já é uma perspectiva que surgiu depois.
salvo engano, século XIX, século XX. Tal como os 5 pontos calvinistas estão presentes na tradição reformada, por exemplo, a defesa da autoridade da Escritura sobre a tradição, somente a graça, diferente do romanismo e da mentalidade sinergista que coloca a graça mais obras, mais penitência, mais sacramento e outras coisas mais, somente a graça, somente a fé como instrumento causal da salvação, enfim, esses 5 pontos que por vezes são chamados de pilares da reforma. Então a reforma protestante, que é multifacetada, ela pode ser muito bem, por assim dizer, apresentada em linhas gerais a partir desses 5 pilares da reforma, os 5 solas, né? Somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente a Deus glória. Mas uma não depende da outra, por assim dizer, né? Então, uma é do século XVII e a outra, salvo engano, século XIX, século XX, mas estão todas essas verdades, digamos assim, no mesmo bojo da tradição reformada, mas nasceram e foram expostas a partir de contextos distintos. De alguma forma, elas consolidam a doutrina monergista, né? Sim. E aí, se puder explicar para o nosso ouvinte, uma percepção clara na teologia reformada da ação monergista e o que seria, no outro contraponto, o sinergismo. Importante, acho que muitos alunos aí vão querer uma explanação. Como é que fica essa diferenciação clara da presença monergista numa doutrina e da questão sinergista na outra? Essa expressão mono, né, obra de um só, e a sinergia, obra de mais de um cooperador, de cooperadores, né? Então, a perspectiva sinergista pressupõe que a salvação ela é necessariamente um acordo em que Deus fez a sua parte e que o homem deve fazer a sua parte. Nem todos vão concordar, no sentido de, eu não concordo com isso, mas na prática é basicamente isso. Então, assim, Cristo morreu na cruz para te salvar. Ponto? Não. Depende agora de você, para concluir essa salvação. Porque na perspectiva sinergista, a fé e o arrependimento é algo que o homem pode e deve produzir. A fé acaba se tornando meritória, porque é algo que o homem pode exercer, porque ele, embora seja um pecador, ainda tem essa capacidade. Ele tem um livre arbítrio, então ele decide, ele pode ter fé, ele pode se arrepender por si mesmo. Na perspectiva monergista, tanto a fé e o arrependimento, que são respostas ao Evangelho, também são dons de Deus. Paulo fala que a fé não é de todos. Escrevendo a Tito, ele diz que é a fé dos eleitos de Deus. Então, qual o ponto? A perspectiva monergista atribui a Deus e a Deus somente a sua salvação. Por isso, somente a Deus glória. O título do livro do Neros, em inglês, é Para a sua glória, por sua graça e para a sua glória. Esse é o título, né? Porque reconhece esse monergismo na obra da salvação. Então, são 2 linhas absolutamente distintas. Os romanistas são sinergistas. Outras tradições cristãs também são sinergistas. A tradição reformada ela é absoluta e incontestavelmente monergista. E a frase que tem ecoado no decurso dos séculos é a palavra de Jonas, né? E que aparece em outros momentos na Bíblia. Ao Senhor pertence a salvação. Então, a salvação vem de Deus. Por isso a defesa do monergismo. Ok, vamos avançar aqui. Pergunta número 8. É possível ensinar o evangelho da graça sem estar fundamentado nas doutrinas da graça? Então, a palavra graça, ela também é usada pelos católicos romanos. Graça superveniente, como é que é? Você pega, por exemplo, vou usar aqui o Catecismo de Trento, que é um documento da Contra-Reforma. Você procurar no Catecismo de Trento, está escrito textualmente, documento oficial da Igreja Católica. A salvação é pela graça. E é maldito aquele que nega a salvação pela graça. A Igreja Católica ensina isso. Agora, o que é que nos distingue, enquanto protestantes, ou herdeiros da tradição do protestantismo histórico? Na tradição monergista, a salvação é pela graça somente. Então, o Evangelho da Graça, né, foi a pergunta do ouvinte aqui, o Evangelho da Graça está conectado às doutrinas da graça nessa perspectiva de que essa graça não é uma palavra
frívola. Ela tem um conteúdo, ela tem uma densidade. A palavra graça, evangélico, por exemplo, vamos pegar essa palavra. O Michael Horton, em um de seus livros, ele diz com muita consistência que a palavra evangélico era usada no século XVI e subsequentemente no século XVII para distinguir os protestantes dos romanistas. Então, evangélico é aquele que deposita sua esperança totalmente em Jesus Cristo. Na perspectiva sinergista, a graça é um pó mágico que é lançado sobre a pessoa, habilitando-a para, por seus méritos, conquistar a salvação. Daí, cria-se um problema. O evangelho não é um conselho. O evangelho é uma notícia. Deus em Cristo já fez tudo para a nossa salvação. Pastor, eu não faço nada? É claro que você faz. Você é, na linguagem dos antigos, aquele que abre a mão vazia para receber a dádiva da salvação. Mas até eu abrir essa mão vazia para receber o presente, isso não vem de você. Paulo aos Romanos diz, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus de misericórdia. É um grande mistério, mas essa é a realidade. Eu sei, pastor Carlos Elias, que a tradição reformada, o calvinismo, suscita algumas questões difíceis. Mas eu costumo pensar assim, em uma palavra breve. Vamos pensar aqui nas dificuldades que são geradas nessa soteriologia em relação à Trindade. Porque o sinergista arminiano clássico, na sua maioria nossos irmãos, com quem eu tenho um relacionamento muito tranquilo, essa perspectiva ensina que a vontade de Deus, Pai, que cada ser humano desse planeta seja salvo. Cristo morreu por cada pessoa desse planeta. E que o Espírito Santo foi dado para convencer as pessoas do pecado, do justiça e do juízo. Nós temos aqui um problema. Um pai frustrado porque deseja salvar a todos e a maioria vai se perder. Um filho que morreu por todos, mas a maioria vai se perder. O sangue, então, parece que não tem muita eficácia. Desperdício E o de sangue. Espírito Santo, que foi dado para convencer, mas me parece mais fraco do que a minha mãe. Porque minha mãe dizia, passa aqui, eu tinha que passar. Tinha autoridade. Então, veja a dificuldade que existe. Agora, numa perspectiva reformada, o Pai elegeu um povo para si desde a eternidade. Efésios, capítulo 1, dos versos 13 a 14, é um tributo à Trindade e o Evangelho é a Trindade em ação. O Pai planejou a salvação de um povo, o Filho veio a este mundo, Cristo amou a igreja e esse mesmo se entregou por ela. Sim. E o Espírito Santo foi dado para convencer e de fato nos convenceu. Nós estamos aqui porque não somos inteligentes, porque somos melhores, porque nascemos na família Y, na família X. A graça soberana nos alcançou. Agora, suscita problemas, dificuldades, há questões difíceis de compreensão, sim, mas me parece mais coerente o sistema da teologia reformada do que o sistema, por vezes, chamado de arminianismo. E não faço disso um campo de batalha no sentido de criar dificuldades com quem pensa diferente. Eu fui criado na tradição arminiana, no interior da Bahia, cheguei aqui no Rio, fui para o seminário majoritariamente de perspectiva arminiana e tive sempre boa convivência. Então a gente pode divergir, mas o meu posicionamento é muito claro nesse campo da doutrina da salvação, na perspectiva reformada. É que na perspectiva reformada, o Evangelho da Graça está fundamentado nas doutrinas da graça do movimento reformado. Pensando na palavra graça, o senhor está dizendo que podemos estar equivocados na interpretação do que a graça significa. No catolicismo, chamado, eu corrigi a informação, é graça preveniente. Sim. Preveniente. A dádiva sempre disponível, mas com possibilidade de ser recusada, né? Aquilo que você falou. A autoridade chama, você não vai, né? Que autoridade é essa que chama, mas você não responde. Essa é a prática do catolicismo. Essa graça pode ser recusada, ou seja, a graça é resistível, e ao mesmo tempo também, na questão da perseverança dos santos, você pode decair da graça. Há uma ironia nesse processo todo, é que existe uma similaridade, eu falo isso com certo cuidado, mas existe algum grau de similaridade entre o que os romanistas ensinam e alguns teólogos arminianos. Vejam, o catolicismo ensina que a criança nasce como filha de Adão, herdeira do pecado original. Esse pecado original é removido no batismo. Por isso, na tradição católica, morrer sem o batismo é uma tragédia. Então, o batismo remove o pecado original do infante. Quando ele chega na idade da razão, ele vai fazer lá a crisma, então ele recebe a graça
como um pó mágico que vai habilitá-la a merecer a sua salvação. Por isso, na tradição romana, é sempre uma espécie de audácia afirmar: eu tenho certeza da minha salvação, porque ninguém pode ter. Tem os pecados mortais, pecados veniais, então é todo um sistema. Na tradição protestante histórica, e especialmente na tradição reformada, a graça, ela é um dom de Deus que vem sobre nós e fica explicitado na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio a este mundo, cumpriu a missão redentiva. Então, por que é que Deus se fez homem? Ele veio a esse mundo para sofrer a nossa morte. A gente só pode pregar a mensagem da cruz, estou vendo aqui, transmitindo a mensagem da cruz. O que é a mensagem da cruz? Houve uma substituição. A morte de Cristo é penal, ele sofreu a nossa morte, ela é substitutiva, ela estava no nosso lugar, e ele é vicário porque ele é nosso representante. Então tem um problema aqui. Se Cristo é nosso substituto na cruz, se ele de fato morreu por pecadores naquela cruz, a pergunta é: como esses pecadores vão para o inferno? Foi uma substituição, ele pagou, ele não diz tudo está consumado? Que conta é essa que não foi quitada, né? O escrito que pagamento de, esse que não foi feito? Paulo não disse Colossenses, que o Colossenses Cristo... 2 está anulado. Se foi riscado o edital de dívida, foi riscado. Não pode riscar e depois passar um liquor paper, sei lá, ressuscitar. É complicado, né? É difícil. Há um então, desvio, tentar ficar do outro lado, né? É complicado. Com toda a dificuldade que temos com as doutrinas da graça, tentar ficar do outro lado é uma exposição assim medonha. E vamos pensar nenhuma resposta. E vamos pensar na nuvem de testemunhas. Quantos gigantes, teólogos, pastores, missionários. Spurgeon tinha uma frase, tem uma frase de Spurgeon que ele diz assim, inclusive acho que eu cito nessa apresentação aqui, ele diz assim: eu não levanto a bandeira de Calvino. Eu só estou com Calvino levantando a bandeira do Evangelho. É isso aí. Então esse é o ponto. A questão aqui não é defender Calvino, a questão é defender o Evangelho. O Evangelho não é um conselho, o Evangelho é o que Deus fez para nos salvar. E a gente tem que levar essa mensagem a todos. Agora, quem são os salvos? Aqueles que creem em Jesus. Quem são esses que creem em Jesus e se arrependem dos seus pecados? Aquele a quem Deus elegeu. É um grande mistério, mas essa é a prática. Terminando, pastor, deve ser assegurado a qualquer batista tradicional o direito, segundo a sua própria consciência, de crer nas doutrinas da graça, tal qual os primeiros batistas o fizeram? Nesse livro, que é dividido em 3 blocos, o último bloco, Neres vai falar sobre o espécie de DNA dos batistas. Ele vai falar sobre missões, ele vai falar sobre liberdade, e ele também vai tratar aqui o assunto, tanto a liberdade de consciência quanto a liberdade de culto. Né? Esses elementos estão bem vinculados, e o congregacionalismo e tal. Então vejam, se o indivíduo é batista, de fato batista, uma das características do povo batista é ter convicções teológicas firmes, sem perder a doçura, sem perder a ternura. William Kiffin, que foi um batista calvinista do século XVII, tinha profundas convicções. Certa vez, ele era um homem muito rico, ele pagou resgate, uma grande parte em dinheiro, um expressivo valor, para soltar 12 pastores batistas arminianos. Divergiam dele no campo teológico, mas eram seus irmãos, e ele pagou para libertá-los. Então, o batista, ele pode ser, de acordo com a sua consciência, arminiano ou calvinista. O que eu percebo é que, por vezes, falta de ambos os lados maturidade, estatura, sabedoria, para lidar com essa questão que tem aí 400 anos de debate. Então eu vejo por vezes assim especialmente eu diria em alguma medida, por parte até dos pastores de perspectiva arminiana, né? Olho para os calvinistas com reserva, com certas reticências. Por outro lado, tem surgido o movimento batista reformado, que também é muito sectário, muito crítico da denominação, dos pastores. Eu acho que a gente precisa de uma via média. Minha convicção é essa, e ao mesmo tempo eu não tenho dificuldade, por exemplo, de sentar com você, tomar um café e viver em paz. O livre exame das escrituras, né? A consciência, liberdade de consciência. Manter essa boa prática e não tentar responder aquilo que a gente está há tantos anos sem resposta, tentar mais conviver, né? Entender aí. Não é só uma questão de tolerância, é, na verdade, uma questão de bom senso mesmo.
Último lugar, programa terminando, é uma pena, eu queria que o senhor continuasse aqui a noite toda, podia amanhecer o sábado aqui a gente debatendo, mas o senhor tem compromisso, viagem ainda essa semana, né? Vamos terminar. É possível definir um movimento tão dinâmico e complexo como os batistas em uma única expressão? Eu me refiro aqui, batista. Só isso resolve? O senhor me provou que não, mas para ajudar o nosso povo em casa, como é que faz? Aí você tem que ser assim, batista reformado, batista CBB, batista tradicional, batista da graça. Vai ter que ser sempre assim? Parece que tem que ter uma palavra auxiliar, porque o movimento batista hoje é realmente algo extraordinário, de uma convivência, de uma aceitação, né, de estar convivendo às vezes com essas dualidades de arminianos e calvinistas do mesmo culto, adorando, com reverência, com piedade. A pergunta do autor aqui é muito boa, é complexo, mas a pergunta dele é, batistas pode ser definida em uma única expressão? Então, isso também tem sido objeto de debate recente, né? Porque, observe, a Igreja Batista, ela, no Brasil, vamos pescar aqui a Igreja Batista brasileira, o guarda-chuva é bem amplo. Debaixo desse guarda-chuva da CBB tem de tudo. Eu acho que o termo batista, em alguma medida, ele é suficiente para a gente se posicionar. Eu gosto da palavra batista. Não faço disso um ídolo, sou cristão, isso para mim é suficiente, mas eu tenho prazer em ser batista, conhecendo bem a nossa história, a nossa tradição. Agora, o batista, ele pode se identificar, né? Olha, eu sou um batista de tradição reformada, sou um batista de tradição arminiana. Eu acho que, hoje em dia, nós perdemos bastante da nossa confessionalidade. Por exemplo, antigamente os batistas são tradicionais. As igrejas batistas hoje, boa parte delas foram pentecostalizadas, né? Basta observar as liturgias e tudo mais. Então, eu ouço falar em São Paulo no movimento dos pentecostais reformados. Eu vi tem um bispo aí, acho que da Nova Vida, né? Pentecostal reformado. É bastante interessante o movimento que eles estão criando. Aqui do Rio, inclusive. O Walter McAllister. Ele é um pastor. Eu tenho lido os textos dele, bastante consistente, mas bastante pentecostal também. Ele faz as duas conjugações com muita força. Ele é filho do Robert McAllister, que organizou a Igreja Nova Vida no Brasil. Em algum momento ele conheceu as doutrinas da graça, então ele tenta manter as duas perspectivas. É um carismático, que na sua soteriologia é um reformado. Ele escreveu um livro sobre esse assunto, o Pentecostal Reformado. Em relação aos batistas, surgiu esse movimento chamado Batistas Reformados. Eu já disse isso em outras ocasiões e quero reiterar aqui. Eu não gosto muito dessa expressão, por duas razões. Inclusive, o Mark Dever, a quem eu respeito, endossou o que eu disse. Ele pensa assim também, numa ocasião aqui no Rio. Fiz essa pergunta, já sabia qual era a resposta dele, ele foi, esse é um aditivo desnecessário. Por alguma razão. Por que razão? Quando eu digo batista reformado, primeiro, eu estou alimentando uma caricatura. Então tem o batista pentecostal, o batista que guarda o sábado, o batista não sei o quê, o batista não sei o quê, mas não é o batista original, o tradicional, o da CBB. Vamos tolerar, mas não é o original. E segundo, não tem respaldo histórico. Eu vou para a história, não encontro. Igreja Batista Reformada de Londres, não encontro. Igreja Batista Reformada de Chicago, não encontro. Igreja Batista Reformada da Filadélfia. É Igreja Batista. Isso aqui é uma Igreja Batista. Mas aí você, acessando os documentos da igreja, ouvindo as músicas, conversando com o pastor, é uma Igreja Batista. Qual é a sua perspectiva teológica? Olha, nós somos tradição reformada, nós somos tradição... Pronto, acabou. Então, assim, eu acho que existe espaço... o assunto da tradição. Exato. Existe espaço para pluralidade, em alguma medida. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vive num mundo quebrado e com uma inclinação para cismas e conflitos necessários. Qualquer coisa racha, cisma. Eu acho que o nosso caminho é dar as mãos para a pregação do Evangelho, apesar de divergências e das nossas convicções. Então, havia uma relação razoável, né, entre o John Wesley, que era arminiano, e George Whitefield, que era calvinista. Inclusive, o Whitefield pediu para que Wesley pregasse no seu sepultamento, né? Então, e na história da igreja você vai encontrar outros personagens que tinham uma relação assim. Moody, por exemplo, que era arminiano, tinha uma boa relação com Spurgeon. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender isso e promover o evangelho no Brasil. Muito bom. Obrigado, pastor. Foi um excelente movimento que fizemos aqui. Eu saio enriquecido, né? Eu pretendo, depois de o programa for por hora, eu vou assistir de novo, porque eu estou aqui, eu estou acompanhando, pego alguma coisa, posso ter perdido alguma coisa, mas foi uma aula que tivemos aqui. Agradeço a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua coragem de tratar de um assunto tão
tão dividido, né? É um divisor mesmo, muitas vezes, na temática, e às vezes tão caricato, né? E, na minha opinião, mal interpretado. Eu vibrei com o livro, quero muito agradecer, né? Eu estou com meus 54 anos, o meu irmão, inclusive, é um dos que faz o prefácio em português. Eu disse, né, a ele assim: meu irmão, só o seu prefácio aí vale o livro, bom. Porque realmente o Gilson se tornou uma pessoa diferenciada no seu saber, na sua produção teológica. E depois que eu fui viajando pelas páginas do livro para esse encontro nosso aqui, eu me encanto pela história, né? Eu posso não concordar com toda a interpretação, mas eu me encanto pela história como uma história real, bíblica e verdadeira desses homens que depositaram sua fé, né? Expressaram com sua consciência respeito ao bom exame da Escritura, o Evangelho que hoje com tanto apreço, né, nós defendemos. Eu estou numa igreja batista que tem 121 anos, então eu não posso chegar aqui e me aventurar aí a qualquer coisa, né? Por aqui passaram homens, né, como Ed Sminger, também como Ricardo Piotrowski, né? Eu diria que entrava um arminiano, passava um calvinista, saiu um arminiano, entrava um calvinista, e agora entrou um pastor bastante tolerante. Eu perguntaram: pastor, o senhor está na presciência ou nos decretos? Eu falei: eu estou na cruz, exatamente no meio da cruz ali, né? Centrado na cruz, com Cristo agindo ali, Deus e homem, resolvendo todas essas questões e me levando salvo, seguro, sossegado. Não perderei minha salvação, porque o preço já pagou, está quitado, né? E onde eu não souber militar, eu não souber entrar, eu digo: Jesus, tem misericórdia de mim, porque é isso que me faz caminhar. A minha graça te basta, né? Verdade. Alguns vão para os extremos. Eu falei: eu vou ficar no meio da história com o meu Jesus, com aquela cruz ali. Toda a humanidade está redimida, salva ali todo o pecado da igreja, e creio assim, da igreja, dos que ele chama como seus, né? Se o Pai não der, não virão a ele, não é? Só virão a ele o que o Pai lhe conceder. Ali estão os salvos, né? Então eu vou ficar com a cruz. Pastor, muito obrigado pelo seu carinho, né? Tenho sido um admirador do seu trabalho. Deus abençoe muito a Igreja do Jardim Botânico e abençoe muito a Pronobis. Eu acho que hoje no Brasil, dos grandes livros, né, vem da Vida Nova. Graças a Deus pela Vida Nova, projeto maravilhoso. O irmão foi, né, um grande defensor até então, sempre foi, né, das obras da Vida Nova, e nós acompanhamos o trabalho sério deles, né, de investigação, tanto nos congressos, né, como também na produção. Depois tem a Fiel também produzindo seriedade, seletivo, né? Eu vi que um texto agora do Degg, né, tem uma parte com o senhor e uma parte com eles, né? Um manual de eclesiologia do John Degg e de teologia. John Degg foi um grande batista do século... final do século XIX, um gigante. E a gente publicou o Manual de Teologia e de Eclesiologia, uma parceria da Pronobis com a Fiel. Muito bom. Há muitas editoras fazendo um bom trabalho no Brasil. A Vida Nova foi organizada por Russell Shedd. Se você não sabe, Russell Shedd era batista e calvinista, e todos respeitam Shedd. Foi um grande teólogo. Um grande teólogo que serviu o Brasil por muitos anos. Então, estamos aí buscando servir. Eu quero recomendar esse livro. Esse livro, realmente, como diz o Tim George no trabalho que vocês apresentaram no vídeo, é o melhor livro sobre o assunto. Houve uma controvérsia nos Estados Unidos, no final do século XX, década de 90, e o Nélio escreveu esse livro para justamente mostrar aos batistas do Sul a perspectiva histórica sobre essa relação entre batistas e a tradição reformada. Então, um livro com 600 páginas, escrito por um grande historiador, e está aí disponível para você acessar e ler. Essa é a principal obra sobre esse assunto. Está aí a nossa indicação. Agradeço o convite, espero que em alguma medida tenha ajudado aí os nossos ouvintes, o pessoal que participa, a entender um pouquinho mais. Amém. E me coloco à disposição para outras ocasiões. Pastor, a nossa gratidão ao senhor por ter estado aqui, um homem que, né, produz aí na editora Pronobis tantos livros. O que é que vamos oferecer? Mas temos aqui da Vida Nova, né, a oração de Agur, né, nem a pobreza, nem a riqueza. Interessante o tema do livro, né? Nem a pobreza, nem a riqueza. O livro tem um tema que é a oração de Agur, é em Provérbios, é do Clegg Blumberg, vai estar no Brasil agora, né? Daqui a alguns dias. Ele é da Vida Nova, né? Ele é da Vida Nova, e nós queremos agradecer o Sérgio da Vida Nova, que está sempre mandando uma caixinha de livros, e a gente aqui faz somente distribuir, né? Eu repasso fechadinho para os colegas que passam por aqui e recomendo, sempre recomendo as obras da Vida Nova. São obras com muito esforço, de boa tradução, de boa teologia. Não é o que não é bom, a Vida Nova não evita publicar, ela não publica não. Clegg Blumberg, nem pobreza nem riqueza, presente para o senhor, né? Muito obrigado. Para enriquecer ainda mais aquela biblioteca bonita lá
da sua casa e do Jardim Botânico. Deus abençoe o irmão. Eu quero muito agradecer. Eu vou encerrando o programa de hoje, me despedindo aqui com uma dorzinha no coração, orando, bota o movimento. Vamos subir a hashtag Volta Judy Clay, né? Pastor Judy Clay tem sempre algum assunto. Eu vou encontrar outro livro lá da Pronobis para a gente vir debater aqui e vou dar um jeitinho de arrumar. Eu levo sempre um ano, de ano a ano. Cada ano eu consigo uma agenda com ele, mas Deus é bom. E o ano que vem, se tudo correr bem, se esse ano não der, o ano que vem o senhor volta com mais um movimento da Pronobis, mais um desses lançamentos. Eu estou de olho no culto, né? Culto não público. Me esqueça daquele, eu vi no Instagram lá o comercial, pedi o pessoal até para copiar para nosso site aqui, livraço, falando, uma das grandes deficiências da denominação hoje é a questão litúrgica, o culto está meio frouxo, meio solto, muito Nós importante. lançamos esse do Jonathan Cruz, Culto Público, Fundamentos Bíblicos para a Adoração Comunitária, e vou dar aqui um spoiler. Em outubro nós vamos lançar o livro Adoração Cristocêntrica do Bright Chapel, um clássico. Opa, vamos discutir, vamos fazer um Vamos crosscast. falar Vamos fazer o próximo crosscast aí, temos pauta. Pega a Confissão de 1689, a parte do culto deles é histórica, é icônica, não é? A Confissão de 1689, vamos para os livros então. Pessoal, programa terminando, episódio 42 foi para conta, eu me despeço de você fazendo o convite. Sexta-feira que vem, nada de novela, nada de jornal, horário político, esquece, perca tempo não. Eu estou dando um conselho bom, hein? Episódio 43, querido, episódio 43, 30 de agosto, será 21 horas e 30 minutos. Tema, não julgueis. Não julgueis. Como assim? Eu não posso julgar? A Bíblia diz, não julgueis, para que não sejais julgados. O que isso significa? Eu tenho lá um juiz corrupto, não posso dizer que ele é corrupto à luz da lei, da letra. A Bíblia diz que a régua com que você medir, também será medido. Tem muita gente com dificuldade de interpretar isso num tempo de tanto discurso torto e dessa chamada politicamente correta. Eu vejo muita gente se perder da interpretação. Não julgueis. O que isso significa? Pastor, né? PhD, ThD, Dr. Wilson Flan vai estar conosco aqui sexta-feira que vem. Eu gostaria de ouvir você e de ter você nesse tema tão importante. Não julgueis. O que significa isso? Até sexta-feira que vem, pessoal. Programa terminando, letrinha subindo. Tchau. Fica com Deus. Um abraço na sua igreja, do seu pastor. Um bom culto de domingo para você e para seus irmãos.